Já. Então, oficialmente agora estamos começando a nossa aula, tá, sétimo ano? Vamos lá. Estão enxergando o quadro, tá beleza? Ficaram mudos? Ai, meu Deus. Espero que sim. Não tá nada escrito no quadro, mas dá pra enxergar o quadro sim. Então tá combinado, era isso que eu precisava. Ó, na aula passada, obrigada. Na aula passada a gente começou a falar um pouquinho sobre álgebra. Então a tia contou para vocês o que são termos algébricos. É quando a gente mistura um pouquinho da matemática com as letras. Na verdade, essas letras vão representar coisas como chocolate, biscoito, sei lá, só consigo pensar em comida, que horror. Mas número de carro, sei lá, qualquer coisa. Número de rodas, número de animais em um sítio, pode ser qualquer coisa. Mas às vezes a gente não sabe quantos elementos daquela coisa existe. Então a gente pega e usa a letra para dizer, por exemplo, a tia tá se referindo a uma fazenda onde tem 8 coelhos, pegando um exemplo qualquer, vamos supor, 8 coelhos e 10 galinhas, tá? Eu quero saber a quantidade de patas. Eita, e agora? O que eu sei? Eu vou chamar os animais coelhos de X e vou chamar os animais galinhas de Y, né? Quantas patas eu sei que cada coelho tem? Não são 4? Ele não é quadrúpede, né? Então a tia sabe que eu tenho 4 patinhas, cada animalzinho vai ter 4 patas, certo? Se são 8, então a gente faria 4 vezes 8, que dá quanto? Quanto? 4 vezes 8. 32. Isso. Isso, então, ó, só de coelhos a gente tem 32 patinhas. Vamos pensar a mesma coisa para as galinhas. Quantas galinhas a gente tem? 10 galinhas. Só que cada galinha tem 2 pezinhos, 2 patinhas, né? Então ia ficar 10 vezes 2, né? Que ia ser 20 patinhas. Então qual seria a quantidade total de patas? As 32 patas mais as 20 patas. Então são exemplos assim, esse aqui é um exemplo qualquer, tá? Para demonstrar a importância e a utilidade da álgebra. Aí no livro de vocês, lá na página de número 47, eu vou pedir para Ana Ive, que eu tô com muita saudade de escutar a voz dela, de todos vocês, tá, gente? Que eu li ali Ana Ive e tô chamando ela. Ana, lê pra tia, por favor. O seu microfone tá funcionando direitinho? Deixa eu ver aqui no chat. Tá, A página é 47. Isso. A página 47, a tia vai começar fazendo a correção da aula passada e aí depois eu explico o assunto novo, tá? A Ana então vai ler pra gente o exercício 1. Lê pra tia, Ana, por favor. Represente usando letras e números as medidas do comprimento e da largura de cada retângulo mostrado a seguir. Isso. Aí, ó, a gente tem um retângulo bem bonitinho, né? Aí ele pede pra gente representar as medidas, comprimento e largura. Beleza, tá. Então, ele disse na letra a medida do comprimento é o quádruplo da medida da altura. Quem é maior, esse lado ou esse? Esse. Então, eu não sei quanto mede esse lado, eu vou chamar de X. Mas ele falou que o outro lado é o quádruplo. O quádruplo é 4 vezes essa medida. Entenderam? Então, ó, a tia usou o termo algébrico x e o termo algébrico 4x para responder a pergunta da letra A. Vamos para a letra B, tá? Na letra B, ele fala, a medida da base tem 4 centímetros a mais que a medida da altura. Então, ó, tem um retângulo, tá? Eu sei quanto mede a altura? Não, eu vou chamar de x.
Tia, tem que ser de X? Não, gente, pode ser de qualquer letra. Se ele não falar que é X, você pode fazer a letra que você quiser, tá? Então, vamos lá. Ó, X, e ele fala assim, a medida da base tem 4 centímetros a mais que a medida da altura. Então, se a altura é X, o outro vai ser 4 mais X, ou X mais 4. Tanto faz, porque a operação de soma é comutativa. Tudo bem? Todos entenderam legal esse exercício? Vamos para o exercício de número 2. Eu não entendi direito, não. O A, o B ou os dois, Mohamed? Os dois. Tá, então a tia vai repetir para você. Olha só, ele fala pra gente assim: represente usando letras os números e as medidas do comprimento e da largura de cada retângulo. Aí na letra A, ele fala assim: a medida do comprimento é o quádruplo da medida da altura. Tá. Eu sempre associo o comprimento com a minha altura, então eu penso na vertical. Só que não faria sentido eu dizer que essa medida é menor do que aquela. Então, pelo desenho, eu deduzi: o maior é o quádruplo, certo? Então, o comprimento, no caso, está na base desse retângulo. Aí vamos ler a frase e ver se faz sentido a resposta. Olha só, Mohamed. A medida do comprimento é o quádruplo da medida da altura. Mas tu sabes quanto mede a altura? Não. Então eu anotei aqui, ó, X. Quando eu não sei o valor de alguma coisa, eu chamo de X, certo? Tá. E ele falou que essa parte era o quádruplo dessa medida. O quádruplo é 4 vezes alguma coisa, né? Então ficou 4x. Entendeu agora? Melhorou um pouco? Sim. Legal. Aí no outro exemplo, Mohamed, ele fala assim: a medida da base tem 4 centímetros a mais do que a medida da altura. A gente sabe quanto é a altura? Não. Então eu chamei de x. Só que ele disse que a outra medida valia x mais 4 unidades. Então eu peguei x mais 4, ou eu posso colocar 4 mais x. Porque tanto faz, né? Porque a operação de soma é comutativa. Então pode ser x mais 4 ou 4 mais x. Das duas maneiras estão corretas. Tudo bem? Valeu, tia. Imagina, tá? Gente, a tia, eu falei no começo da aula com a outra turma, e com vocês eu acho que eu esqueci de falar. Vamos usar o nosso chat depois que a gente começa a aula, só para falar assuntos da nossa aula. Se alguém tiver dúvida, se alguém quiser perguntar, tá? Que a tia tá tentando acompanhar aqui do lado. Mas só um recadinho, ninguém tá usando errado não, tá? Que a tia começou a aula, vocês ficaram quietinhos. A tia só tá falando isso para deixar registrado. Vamos para a segunda questão. Mohamed, você que estava aí com o microfone ligado, pode ler a questão 2 para a tia? Enquanto isso eu bebo uma aguinha. Observe as duas sentenças a seguir. Elas descrevem expressões diferentes. Uma delas precisa do uso de parênteses. Escreva as duas expressões usando a linguagem algébrica. Tá. Use a letra que preferir para apresentar o número desconhecido. A soma de um triplo de um número com 5, o triplo da soma de um número com 5. Gente, parece a mesma coisa, mas justamente o parêntese vai fazer toda a diferença. Como eu pedi para o Mohamed ler e ele falou que eu posso usar qualquer letra, eu vou usar a letra M de exemplo. Tudo bem? Ok? Tá, então olha só. No primeiro caso, a tia vai dividir aqui a lousa, tá? Exercício 2. Ele diz assim: a soma de um triplo de um número com x. Então, a soma eu já sei que vai ser sinal de mais. Eu sei que número é esse? Não, é o número x. Só que ele fala assim, ó, a soma de um triplo. O triplo é 3 vezes. Então, vai ficar 3x, ok? Então, lendo de novo a sentença. A soma de um triplo de um número com 5. Pronto, eu montei a minha sentença. Deu para entender? Ó, a tia vai ler de novo e vocês vão ver a expressão algébrica que nós montamos, tá? Vamos juntos. Ó, a soma de um triplo de um número com 5.
Que número é esse? Não sei, vou chamar ele de x. Só que no enunciado ele fala que esse número era o triplo de um número. Então é 3 vezes esse número. Então 3x. A soma, sinal de mais, com o número 5. Então vai ficar 3x mais 5. Só que no caso, como eu quero homenagear o Mohamed, de vez eu chamar essa letra de x, eu vou chamar de m. Tudo bem? Ok? Vamos para a próxima sentença. A outra sentença dizia assim: o triplo da soma de um número com o 5. Opa, ó, o triplo, né, da soma, então aqui, de um número com 5. É m mais 5, tá? Podia chamar de x, podia chamar de qualquer coisa. Perceberam a diferença? Então, se nós fôssemos calcular 3m mais 5, é diferente do que a gente calcular 3 vezes m mais 5, tá? Então, toma cuidado com a interpretação, porque se a gente anota uma coisa errada, a gente erra tudo. Então, tomar cuidado. Tia, Oi? qual que é a diferença entre os dois? Tá, vamos colocar valores, Mohamed. Vamos supor que o m valesse 2. Vamos ver que resposta daria? Olha só. Se o m fosse igual a 2, aqui ia ficar 3 vezes 2 mais 5. 3 vezes 2 é 6. E 6 mais 5 é igual a 11. Beleza? Agora vamos substituir aqui. Ia ficar 3 vezes, quanto vale o m? 2. Mais 5. Ia ficar 3 vezes 7, que é 21. Tá vendo que dá respostas diferentes? Então, o parêntese muda toda a história da resposta, tá? Por isso que tem que tomar cuidado na hora de montar a expressão. Porque para que serve a expressão algébrica, né? Aqui nesse começo, no 7º ano, a gente aprende a escrever a expressão algébrica e depois a gente substitui essa letra por um número. E essa conta vai virar uma expressão numérica. E aí, se tiver um número escrito, um sinal diferente, um parêntese que você não pôs, lascou, erra tudo, entendeu? Professora, Oi. e como que a gente sabe que vai ter que colocar o parêntese? Isso que está me confundindo. Tá, vai ser a leitura, Mohamed. No começo é confuso, tá? Mas depois de praticar, tu vai... Ih, bati aqui na mesa. Você pega a prática. Então, preste atenção na leitura. A soma de um triplo. Então, você escreve logo 3x ou 3m, certo? De um número com 5. Agora, olha a outra sentença. O triplo da soma. Então, eu tenho que fazer a soma entre parênteses e aí sim multiplicar o 3. Entendeu a diferença de uma leitura para outra? Agora sim, analisando direito da diferença. Né? Isso. Mas é a prática que vai levar a gente aí a melhorar até mesmo a perfeição, tá bom? Então, vamos para a questão de número 3. Eu vou pedir pro João. João, tu podes ler pra tia? João Gabriel? Tá. Lê aí pra tia 3. Escreva as expressões usando números da letra X para representar o número desconhecido. Tá. Então, tá vendo, Mohamed, aí, eu já não posso fazer homenagem pro João. Por quê? Ele mandou eu usar a letra X. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, nesse caso, a gente só pode chamar um número desconhecido pela letra X. Por quê? Porque o enunciado mandou, beleza? Então, vamos lá. A tia vai apagar o quadro. João, pode ler a letra A pra tia? Tá bom. Posso ler já? Pode. O dobro de um número mais 3. Isso, ó, o dobro de um número. O dobro é 2 vezes. Como eu não sei o número, eu coloco 2x, né? O dobro do número com o que, João? Mais 3. Mais 3. Estão vendo aí a nossa expressão algébrica bonitona? Muito bem. Essa foi a letra A. Manda ver a letra B, João. A terça parte de um número. Gente, a terça parte, eu não sei que número é, vou chamar ele de x.
A terça parte não é esse número dividido por 2? No caso é 3, né? Porque é a terça parte. Então, x sobre 3. Ou tá... Sua câmera tá desligada. Sério? Não tá não. Tá não. Tá não. Tá não. Pode, tenta ver você, liga e desliga o seu. Agora voltou. Voltou? Às vezes é a conexão. Gente linda, vamos lá. Ó, então a terça parte de um número pode ser x sobre 3, ou eu posso escrever assim, 1/3 dx. É a mesma coisa. Lembra que esse d na matemática é conta de vezes? Então eu apago o d, ó, e coloco o sinal de vezes. Coloco 1 aqui. Se eu resolver essa conta, eu chego na mesma expressão. X sobre 3, x sobre 3. Às vezes é mais conveniente escrever assim. Às vezes é mais conveniente escrever assim. Dependendo da conta que vocês forem fazer, tá? João, pode ler a letra C? Professora, uma dúvida. Pode falar, Luan. X sobre 3, assim, pode fazer contigo x sobre 4? Sim, aí seria, depende do enunciado. Nesse caso, ele falava a terça parte. Se ele falasse a metade, a gente ia fazer x sobre 2. Se ele falasse a quarta parte, ia ser x sobre 5. Se ele falasse a sétima parte, ia ser x sobre 7. Entendeu? Não, sim, eu entendi, mas, por exemplo, não tem algum número que não pode fazer nenhum, né? Pode fazer qualquer número. É, qualquer número. A restrição na divisão é se o denominador fosse 0, mas aí não é o caso, né? Tá? Tia, Oi. vai ter questões que o enunciado vai pedir pra gente descobrir um valor de x. Vai. Com certeza. É só fazer a regra de 3, né? Não, nem precisa. Eu acho que essas questões que tem que saber o valor do x deve ser bem difícil mesmo, né? Não vamos sofrer por antecedência, como diz meu pai. Vamos devagar e sempre. Gente, o João vai ler pra gente a letra C. Lê, João. Um número mais 2 quintos dele. Gente, você sabe que número é esse? Nem eu, mas ele mandou chamar de x. Então, ó, a soma desse número, x, com mais 2/5 desse número. 2/5 de x. Foi assim? Legal. Gente, vou colocar aqui nesse cantinho a letra D. Vai, João, lê pra gente. 2/3 de um número menos 2. Isso, ó, 2/3 de um número, então 2/3 de x, menos 2, né? Legal. Letra E de Érica, de Esther, de Enos. Lê aí pra tia, João. O dobro da soma de um número com 5. Ó, o dobro, então é 2 vezes, da soma. Não vai esquecer, Mohamed, coloca o parêntese. De um número com 5, tá? Ok? Escreveram assim, quem fez tá fazendo aí a autocorreção, quem não fez já aproveita para registrar, tá? Vamos dar aí continuidade. Na quarta questão, letra A. Deixa eu pegar aqui meu livro, achei. Deixa eu ver agora uma fofolética. A Nathalie, pode ler pra tia? A questão de número 4. A Nathalie, você está aí? Gente, cadê a fofolética? Algum voluntário? Ah, tá aqui ela. Oi. Você consegue ler? Seu microfone tá legal? Ah, que pena. Não tem problema, tá? Alguma menina pode se voluntariar aí? Deixa eu achar uma vítima. Brincadeira, tá? Deixa eu ver. Ana Luísa Sarmento Campos, você, querida, pode ler pra tia? Tô esperando uma menina aí, tá, gente? Enquanto eu apago aqui. Professora, Oi? não tô conseguindo ver a sua câmera. Não tá conseguindo o quê? Eu não tô conseguindo ver a sua câmera.
não acredito. Vou chorar. Vamos E ver. pra mim também, para fazer essa pessoa foto, agora que eu nunca descobri. Ai, não acredito. Deixa eu ver se tem como ajeitar. Eu consigo te ver, professora. Tá me vendo? consigo te ver, Eu consigo te ver. Tá, então o que eu acho que pode ser, gente? Pode ser a internet, acho que quando diminui, né? Ai, por causa da conexão. Tá pegando normal. Não, eu sei, mas eu acho que pode perder o vídeo quando às vezes dá uma oscilada na conexão, porque se alguns colegas veem e outros não, né? Oi. Professor, então depois eu vejo seu vídeo lá no YouTube e agora eu tô prestando atenção e depois eu copio, tá bom? Tá, então a tia vai ir falando a página, porque daí você pode acompanhar no seu livro, aí você vê se a sua resposta bateu conforme você for ouvindo, tá bom? A senhora tá colocando no Classroom? Tá tudo no Classroom, tá bom, Lu? Fofoléticos, vamos lá. Então a quarta questão, ela dizia assim, olha aí, Mohamed, a tua pergunta. Calcule o valor numérico. Quando ele falar pra gente calcular o valor numérico, ele tem que fornecer pra gente quanto vale a letrinha do problema, tá bom? Então ele dizia assim, calcule o valor numérico de cada uma das expressões da questão anterior, de acordo com o que se pede. Na letra A, ele fala, para a expressão do item A, escolha um número inteiro e negativo. Então, eu escolhi o número -2. Eu vou colocar para vocês a sentença, tá? Bom, é em relação à sentença anterior. Então, o exercício 4, a gente precisa ter feito o exercício 3, né? Vou até anotar aqui, ó. Precisa ter feito o exercício 3. Lá na letra A, a gente fez a seguinte continha. Era 2x mais 3. Aí, nesse item da quarta questão, ele pede pra gente escolha um número inteiro e negativo. Eu escolhi o número -2, tá? Então, o que eu vou fazer, Mohamed? Onde tem x, eu vou colocar -2. Oi? Na letra A, a gente colocou 3x mais 5 da questão 2. Não, mas a gente vai usar a questão 3, que ele fala, ó, calcule o valor numérico da questão anterior. Quem é a questão anterior à questão 4? A questão 3, tá? Beleza. Vamos juntos. Então, ó, eu vou substituir por -2. Então, ó, eu comentei na aula passada, mas se você não ficou esperto, se liga agora. Número de lado de letra na matemática, eles estão se multiplicando, ainda que o sinal não apareça. Ó, 2x, não tá falando que conta que é, mas o aluno do 7º ano tem que saber que é 2 vezes o x. E ele, nesse exemplo, eu chamei o x de -2. Pronto. Virou agora, gente, uma expressão numérica. Eu tenho conta de vezes e conta de mais. O que eu vou fazer primeiro? A minha conta de vezes, né? Então, mais com menos, faço o jogo de sinal, deu menos. 2 vezes 2, 4. Eu devia R$4 pro Mohamed, paguei 3, eu ainda estou devendo 1. Beleza? Sim? Letra B. Na letra B, ele fala, para a expressão do item B, escolha uma fração. Eu escolhi a fração 1/2. Vamos pegar lá a resposta. Não era assim, ó, a terça parte de um número? Então, onde tiver x, eu vou escrever meio. Ah, então isso vai ser igual a 1/2 dividido por 3. O que nós temos aqui, 7º ano? Uma divisão de frações. O que eu tenho que fazer? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 3, galera, é a mesma coisa que 3 inteiros. Então, o inverso de 3 inteiros vai ser 1/3. Vamos fazer a conta? 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 3, 6. Tá? Ok, gente, como era uma questão, né, que falava para você escolher o valor, vocês podem ter respostas diferentes da que a tia colocou.
Mas o importante é você ver se você usou o raciocínio correto, tá bom? Vamos fazer a letra C. Quem chama? Ian. Oi, Ian. Tudo bom? Que saudade! Eu, na hora que fiz a tarefa, eu escolhi um número, fiz a conta, certinho, coloquei a resposta, só que eu não sei do lado qual é o número, e agora eu esqueci se deu a resposta. Ah, tá. Então esse é um problema. Tu depois, pelo resultado, acho que dá pra fazer a prova real. Pra descobrir o Então número. eu faço só depois. Tá, não tem problema não, tá bom? Meus queridos fofoléticos, agora, porque no dia que a tia for dar um visto, lembra que as continhas tem que estar tudo aí. Então se fez num papel, gruda o papel assim, tá bom? Gente linda de Jesus, a tia tá indo então pra letra C. Na letra C, ele falou pra gente escolher um número natural. O que é um número natural? É um número inteiro e positivo. Existem infinitos números inteiros e positivos. No caso, a tia escolheu o número 5, tá? Escolhi aleatoriamente. Então, vou colocar aqui a nossa resposta, tá? Vou apagar esses. E vamos escrever o item C. O item C, a continha era assim, um número desconhecido mais 2/5 deste número desconhecido. Eu vou escolher, eu escrevi aqui no cantinho, o número natural 5. A lousa tá embaçada? Tá? Não estava antes. Aí, professora, É. Viu, gente? Se ficar a imagem torta, assim, se sumir e voltar, é tudo culpa da internet. Mas não fiquem nervosos, porque eu tô gravando lá no iPhone, que a qualidade é melhor, e é essa aula do iPhone que a tia coloca lá no Google Class. Então qualquer piti aí da internet a gente consegue. Só não pode ficar ruim aqui na minha casa, senão lascou. Tá bom? Gente, vamos lá? Vou fazer a conta então com vocês. Ó, se o número natural x é igual a 5, o que eu tenho que fazer? Onde tiver x, nós vamos escrever o número 5. Bora lá. Ó, então vai ficar 5 mais 2/5. Número do lado da letra é sinal de vezes. Gente, 5 é 5 inteiros. Agora virou uma expressão numérica. Que conta eu vou fazer primeiro? Vezes ou mais? Eu tenho que fazer a conta de vezes primeiro, né? Então vai ficar 5 mais 2 vezes 5, 10. 5 vezes 1, 5. Tia, eu podia simplificar aqui, ó, tchuk-tchuk? Podia, tá? Não tem nenhum problema. Eu fiz assim, mas pode fazer simplificando. 5 mais, eu vou fazer... Eu posso resolver essa divisão? Isso, eu podia fazer tchuk-tchuk, que ia dar 2. Ou eu posso fazer 10. Só um minutinho. Atim! Olha, agora não tá mais embaçada. Que bom. Gente, 10 dividido por 5, 2. E 5 mais 2, 7. Se a gente fizesse o cancelamento, ia dar o 2 primeiro, tá? Então, fica a seu critério. Vou fazer aqui a letra D. Gente, na letra D, ele falava pra gente assim, escolha um número decimal. A tia escolheu o número decimal 0,6. Mas você pode ter escolhido qualquer um, o importante é fazer a conta corretamente. Aí ele pede pra eu ir lá na letra D do exercício 3 e pegar a resposta. A gente tinha ficado com 2/3 de x menos 2, certo? Então vamos lá. Número do lado de letra, o que eles estão fazendo? Operação de multiplicação de vezes. Então vai ficar 2/3 vezes 0,6 menos 2. Gente, você pode fazer essa conta de várias maneiras. Você pode transformar isso aqui para fração. Você pode fazer assim, ó.
Ia ficar 2 vezes 0,6, que dá 1,2, dividido por 3, eu fiz assim, menos 2. Aí, 1,2, eu vou até fazer a conta aqui, que a gente faz já uma revisão de matemática de continha, tá? Acho que alguém pediu para entrar, deixa eu tirar, ver. Orestes, permitir, pronto. Viu, galera? Então, ó, a gente estava aqui, 1,2 dividido por 3 menos 2. Ficou como uma expressão numérica. Então, eu tenho que resolver primeiro essa divisão para depois eu fazer a subtração. Ou eu poderia calcular o MMC, mas que ia dar mais trabalho, tá certo? Então, vamos resolver essa continha para a gente revisar? Ó que fofo. 1,2 dividido por 3. Quando a gente tem número assim com vírgula, o que a gente tem que fazer? Escrever a mesma quantidade de casas decimal no dividendo e no divisor. Então, ó, a tia vai colocar assim, 1,2 e 3,0. Isso, matematicamente, me autoriza a apagar essa vírgula. Ó que lindo. Aí nós ficamos com a divisão, 12 dividido por 30. Só que 12 é menor do que 30. Aí eu acrescento um zero aqui no final, certo? Tudo bem? Ok, aí agora eu posso fazer 4 vezes 30, 120. 120 menos 120, nada. Agora, galera, como que vai ficar a nossa continha? Vamos lá? Dando continuidade. Aqui ficou, então, 4 menos 2, que vai dar 2. Ok? Entenderam? Tá? Eu acho que é isso aí. Deixa eu ver qual letra é que eu tô, que eu já tô em outra página. Desculpa, gente, aqui ficou 0,4, né? Faltou colocar o zero, tá? Então ficou assim, 0,4 menos 2. Deixa eu ajeitar aqui, que eu esqueci um detalhe. Então, 0,4 menos 2 inteiros, como é que eu faço? Ó, 2 inteiros menos 0,4. Empresto, 10 menos 4, 6. Vírgula embaixo de vírgula. E aqui tinha ficado 1, né? Então, a nossa continha ficou menos 1,6, tá? Ok? Achei legal esse exercício, ó, porque quantos conceitos a gente precisou lembrar, né? Ó, de um monte. Fofonéticos. Aí a letra E, ele falava pra gente colocar uma fração negativa, né? Eu escolhi a fração menos 2/5. Vamos fazer o cálculo, tá? Ó, letra E, a gente tem aí, era 2 vezes x mais 5. E ele pedia pra gente escolha uma fração negativa. A fração que a tia escolheu é menos 2/5. Então, onde tiver x, eu vou escrever menos 2/5. Então, 2 vezes menos 2/5 mais 5, ok? Queridos, aí eu tenho que calcular o MMC aqui dentro do meu parêntese, ok? Que vai ficar assim. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. Copia o sinal da frente, tá? 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 5, 25. Aí eu ainda copio o 2 vezes 25 menos 2 vai dar 23. Repete o 5. Agora que eu já resolvi os carinhas que estavam dentro do parênteses, eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 23, 46. E 1 vezes 5, 5. Tá? Ok? Tia, aqui era negativo, por que o número ficou positivo? A regra do jogo de sinal. Cuidado na hora que você for analisar. Porque olha só, eu tinha aqui menos 2, mas eu tinha 25. Se eu pensar em dinheiro, 25 reais menos 2 reais, não vai dar 23?
né? 23 positivos, tá? Por isso, então, que o resultado ficou positivo. Beleza? Tá? Gente, a tia fez aí a correção de toda essa página, só que se eu fizer não consigo terminar a aula de hoje. Então eu vou escanear as respostas para vocês, tá? E vou só comentar a parte de hoje, que é bem facinho, só para vocês conseguirem fazer o exercício. A nossa aula vai até que horas? Pra esquecer. Até 11h50. Acho que até às 11h50, eu acho. 11h50. Essa correção consumiu a nossa aula inteira. Mas é importante aprender. Isso, então deixa eu acabar com classe. Ui. Gente linda, olha só. Vocês vão ver aí no livro de vocês uma palavra chamada termo algébrico. O que é um termo algébrico? Pode ser um número ou pode ser um número multiplicado pela letra. Beleza? Como? 3x, y, 4y, tudo bem. Até aí. O que vem? Aí vai aparecer outra palavra importante, que chama termo semelhante. O que é um termo semelhante? São números que têm a mesma parte literal. Então, olhem só. Quando a gente tiver... Quando vocês tiverem assim, ó, por exemplo, 5x é um termo algébrico. Quando a tia tivesse assim, menos 9n ao cubo e 4n ao cubo, o que a gente pode perceber? Que essa parte que é chamada de parte literal, eles são iguaizinhos, não são? Ó, o número e o expoente. Se a tia escrevesse 5x e 5x ao quadrado, eles têm o mesmo expoente? Não. Então, eu não posso fazer nem soma, nem subtração quando eu não tiver a mesma parte literal. Para a gente poder fazer contas, tem que ter a mesma parte literal, tá? Então, eu vou anotar, ó. Para somar ou subtrair, temos que ter a mesma parte literal, ou seja, eles precisam ser termos semelhantes. Vamos lá, a tia pode somar y ao quadrado com 7y ao quadrado? Posso ou não posso? Posso. Pode. Por que eu posso, gente? Ó, porque eles têm a mesma parte literal. E como que eu faço essa soma ou essa subtração? Eu vou somar número com número e a letra a gente só repete. Aqui, como é y, né, na verdade é o número 1. Então, 1 mais 7 ia dar 8y ao quadrado. Observaram? Vamos fazer nesse outro exemplo aqui. Se a tia fosse fazer mais, ia ficar menos 9 com mais 4, que ia dar menos 5n ao cubo. Ok? E se fosse nesse exemplo aqui, ó, se a tia colocasse aqui x ao quadrado, então nós íamos ter 5x ao quadrado menos 5x ao quadrado, ia dar 0, x ao quadrado, só que 0 vezes x ao quadrado ia ser 0. Não é que é fácil? Professor, Oi. a minha mãe mandou um beijo e um abraço pra senhora. Fala que eu mandei também pra ela e pro Issan também, e pra Maninha também. Tá? Gente linda de Jesus, agora a parte que vocês mais gostam, tarefa! Eu senti uma emoção aí do outro lado, não? Não, tia, não tem emoção nenhuma. Vitória, eu tô sentindo uma emoção positiva, Vitória. Eu gosto de você pra minha morte. Ai, não! Gente, livro texto, página 5, é pouquinho, tá? Páginas 50 e 51 e o nosso super caderno de atividades suplementares, página 42 e 43. Bem pouquinho. Gostaram? Muito. É o livro 1, mas para... Não, livro 2. Tia, eu acho que eu nem fiz o capítulo 3 do suplementar.
Mas ó, tem umas páginas que eu pulei mesmo, tá? Que eu não queria deixar vocês fazendo muita tarefa. Mas eu vou fazer o capítulo 1 inteiro e 2 do suplementar logo. Você que Eu sabe. ainda tô fazendo. É, porque depois nós vamos ter que fazer mesmo, quem fizer já adianta, tá? Tia, outra Mas pergunta. eu tô lascada na prova. Não, vai dar tudo certo, gente. Deus é pai, a gente já sofreu muito esse ano. Tem que dar tudo certo. Por que a senhora não usa o livro suplementar como uma revisão? Então, a tia vai fazer uma revisão com vocês, não eu, como todos os meus colegas professores. Mas, gente, é porque não dá tempo de ver tudo. Mas, assim, a tia vai fazer cada assunto, a tia vai fazer uma revisão. Na minha imaginação, eu tô pensando assim, para cada assunto eu vou fazer a revisão, aí a gente cobra. Ninguém vai cobrar de vocês o impossível. Então, tia, a gente vai ter que estudar muito. A gente vai ter que passar 24 horas estudando para passar na prova. Ei, Mohamed, não sofra por antecedência. Todo mundo sabe da dificuldade dos dias de hoje. Esse é o problema, tia, que eu não estou entendendo nada de nada, de todas as matérias. Não estou entendendo nada. Não, tá assim, você só não pode, escuta tia, você só não pode deixar a ansiedade te morder. A gente tem que fazer cada dia um pouquinho de cada coisa, vai dar tudo certo. Tá bom? Ô, gente, desculpa eu ter que me despedir de vocês, que eu queria ficar conversando mais, mas vocês podem mandar as conversas lá no meu particular, porque eu tenho que receber os guris dos oitavos. Vitória, você tem que amar a matemática, não diga isso. Ai, você tava, antes da pandemia, tu tava indo muito bem, lembra? Isso, tia, antes da pandemia, antes. Não, mas você continuará indo bem em nome de Jesus. Sei, fala isso pra minha mãe, tia. Oi. As páginas que ela pulou, é pra gente fazer? William, ó, o que eu pulei lá do caderno de atividades, se você quiser fazer, pode fazer. Que a tia vai pegar o visto, tá? Mas eu não tô cobrando, se a criança estiver atrasada, tudo, a tia selecionou aqueles exercícios que a gente não pode ficar sem fazer, porque senão não aprende, tá? Estou atrasada. Ok. Gente, eu vou me despedir de vocês porque eu tenho que pegar os meninos do oitavo, tá? A gente também deu aula com isso. Beijo. Qualquer coisa, manda qualquer coisa, de nada. Até quarta. Ó, quem tiver dúvida, manda no particular, tá? Oi. Professora. Beijo, saudade. Saudade de todos vocês. Vou desligar aqui a outra câmera também. Só um minutinho. Tchau, fofoléticos!